Aqui estamos, meus amigos, na quietude profunda da madrugada. O mundo lá fora dorme, mas talvez você esteja acordado. Talvez o peso das suas preocupações, as incertezas do dia que logo vai nascer, pareçam maiores e mais pesados neste silêncio. É muitas vezes na madrugada que os nossos medos parecem gritar mais alto. É nesta hora quieta que sentimos o tamanho real dos nossos desafios e percebemos que a nossa própria força sozinha não é suficiente. Existem momentos em que você faz tudo certo, mas as coisas não dão certo. Existem dias em que seus planos são sólidos, detalhados, mas o chão parece mudar debaixo dos seus pés. Existem fases da vida em que você se esforça ao máximo, mas as portas que você precisa que se abram continuam fechadas. É exatamente nesses momentos, nesta madrugada silenciosa, que você entende, lá no fundo da alma, que precisa que Deus vá adiante de você. Quando a estrada à sua frente parece incerta, quando o resultado que você busca parece escondido na névoa, e quando o peso das decisões é grande demais para carregar sozinho, o lugar mais seguro para se estar é atrás, daquele que vê todas as coisas. Deus não apenas caminha ao seu lado como um amigo, Ele vai na sua frente como um guia, preparando o caminho antes mesmo que você dê o primeiro passo. Nesta exata madrugada, enquanto você talvez sinta ansiedade sobre o dia que vem, Deus já está lá. Ele está limpando o terreno que você não pode ver. Ele está colocando ordem divina onde a confusão tentou reinar. Ele está movendo obstáculos que você nem sabia que existiam e que poderiam te fazer tropeçar. Meus amigos, entendam isto. Quando você permite que Deus vá adiante de você, a paz segue logo atrás. O favor de Deus encontra você. A vitória vem ao seu encontro. Porque quando é o Senhor quem lidera, você simplesmente não vai se perder. Quando Ele vai na sua frente, o seu caminho se torna seguro. Mesmo que o terreno seja difícil, mesmo que a jornada seja longa, você pode não saber o que o amanhã reserva. Mas você pode saber quem já está lá, de pé, esperando por você. A palavra de Deus nos lembra e nos dá essa garantia lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. E o Senhor, Ele é o que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Preste muita atenção no que isso significa. Isso não é apenas uma palavra bonita de conforto. É uma ordem, um comando para que você confie. Este versículo é um lembrete poderoso de que o medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço no seu coração ao mesmo tempo. Se Deus realmente vai adiante de você, então o seu medo tem que ficar para trás. Se Ele está liderando, então você só precisa seguir, sem hesitar. Imagine que você está tentando andar por uma trilha na escuridão total antes do sol nascer. Você não consegue ver um palmo à frente do nariz. Você tem medo de tropeçar, de cair em um buraco, de se machucar nos galhos. Mas então, você percebe que alguém já passou por ali antes de você. Esse alguém deixou lanternas acesas pelo caminho. Esse alguém cortou os galhos pontudos e jogou as pedras para fora da trilha. Quando você finalmente passa por ali, o que poderia ter te ferido já foi removido. É exatamente assim que Deus se move quando você o deixa ir na sua frente, especialmente quando Ele trabalha no silêncio da madrugada. Ele pega a proteção invisível dele e a torna visível através de resultados que você não esperava. Ele amolece os corações de pessoas que antes estavam endurecidas contra você. Ele luta as suas batalhas antes mesmo que você perceba quem é o inimigo. Ele abre as portas nos corredores da vida antes mesmo de você chegar neles. Quando Deus vai adiante de você, a sua história muda de tom.
Os seus passos, que antes eram cheios de dúvida, tornam-se confiantes. O seu ritmo muda de ansioso para assegurado. Por quê? Porque aquele que escreveu o seu futuro já preparou o seu próximo movimento. Hoje eu vou te mostrar o que realmente significa para Deus ir adiante de você. Vou te mostrar como andar atrás da liderança dele e como confiar no caminho que ele traçou, mesmo quando você não consegue enxergar o seu próprio caminho. E também, aqui nesta madrugada, vou orar uma oração poderosa com você, no nome poderoso de Jesus. Por isso, fique comigo até o fim e abra o seu coração para receber as bênçãos desta oração. Agora, vamos olhar para esta verdade poderosa. Quando Deus vai adiante de você, cada caminho que antes parecia impossível, intransponível, torna-se um caminho preparado. Meus amigos, isso não é apenas sobre Ele te dar a direção certa como um mapa, é sobre ordem divina. Quando Deus lidera, Ele não está apenas reagindo aos eventos conforme eles acontecem. Não! Ele já organizou a sequência dos fatos. Cada encontro que você tem, cada oportunidade que aparece, cada momento da sua vida se alinha de acordo com a vontade perfeita dele. Nada pega Deus de surpresa e absolutamente nada pode bloquear aquilo que ele já declarou que vai acontecer na sua vida. A liderança de Deus nem sempre é barulhenta. Não espere um trovão ou uma voz do céu o tempo todo. Muitas vezes, a liderança dele acontece de maneiras silenciosas, especialmente no silêncio da madrugada, e exige mais da sua confiança do que do seu entendimento. Às vezes, a mão dele se move em silêncio total, mudando a atmosfera ao seu redor, preparando pessoas em lugares distantes que em breve irão se conectar com o seu propósito. Quando você ora, no silêncio da sua madrugada, Senhor, vá adiante de mim, você não está pedindo a Ele para seguir o seu plano. Você está, na verdade, entregando a sua agenda, os seus planos, as suas ideias, para que Ele possa substituir tudo isso pelo plano perfeito dele. A Escritura nos lembra no Salmo 85, versículo 13. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Esse versículo pinta um quadro lindo de alinhamento. A justiça de Deus, o jeito certo dele fazer as coisas, não vem correndo atrás de você, tentando consertar sua bagunça. Não, ela vai na sua frente, estabelecendo o caminho para você andar. A ordem dele se torna a sua direção. A presença dele define o seu próximo passo. Quando ele vai adiante de você, seus pés tocam em um chão que ele já tornou firme. Vamos olhar também para o que diz Isaías, capítulo 52, versículo 12. Porque não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ah, que promessa incrível! Esta é uma promessa de equilíbrio e proteção completa. Deus não apenas lidera o caminho na sua frente, mas Ele também protege as suas costas. Ele fica na sua frente para preparar o caminho e fica atrás de você para garantir sua segurança. Nenhum inimigo pode se aproximar de você de nenhuma direção quando Deus é o seu escudo. Quando Ele lidera o caminho, o medo perde a voz. Pense um pouco sobre a história de Josué diante das muralhas gigantes de Jericó. Ele não conquistou aquela cidade através da sua própria força militar ou da sua estratégia brilhante. Ele simplesmente seguiu as instruções divinas, por mais estranhas que parecessem. Deus já tinha ido adiante dele. A vitória já estava resolvida antes mesmo da primeira trombeta soar. A tarefa de Josué não era calcular as chances, era obedecer. Quando ele marchou ao redor da cidade em silêncio, dia após dia, para os inimigos, aquilo parecia fraqueza. Parecia loucura, mas não era fraqueza. Era fé em movimento.
A batalha era espiritual muito antes de se tornar visível aos olhos. Cada passo que Josué dava era guiado por aquele que já havia declarado a vitória. Quando o grito final foi dado no 7º dia, não foi o barulho que derrubou a muralha. Foi a obediência que liberou o poder de Deus, que já estava ali, posicionado, esperando à frente deles. Isso é o que significa o Senhor ir adiante de você. Ele garante o resultado antes mesmo que você veja qualquer evidência. Meus amigos, muitas pessoas oram para que Deus abençoe os seus planos. Elas fazem o plano primeiro e depois pedem a bênção. Mas poucas pessoas convidam Deus para assumir a liderança desde o começo. Existe uma diferença gigante entre pedir aprovação e pedir orientação. Quando você quer que Deus vá adiante de você, você está dizendo: Senhor, eu não vou me mover a menos que o Senhor se mova primeiro. Você está escolhendo a paz em vez da pressa. Você está escolhendo a sabedoria divina em vez das suas próprias suposições. Quando Deus lidera, o tempo certo se alinha. As pessoas erradas saem da sua vida silenciosamente e as pessoas certas aparecem sem confusão. As portas se abrem sem que você precise forçar ou manipular a situação. Isso não é coincidência. Isso é ordem divina. Você não precisa correr atrás daquilo que é destinado a você, porque o que é destinado a você já estará esperando no lugar aonde Deus foi na frente. Alguns de vocês, talvez acordados nesta madrugada, podem sentir que o progresso na sua vida parou. Você ora, você planeja, você se esforça, mas nada parece se mover. Por favor, não confunda essa sensação de estar parado com a ausência de Deus. Quando Deus está indo adiante de você, muitas vezes Ele te mantém quieto, parado, para que Ele possa se mover livremente, sem a sua interferência. Muitas vezes, Ele atrasa o seu movimento para preparar a sua promoção. Ele aquieta a sua voz ansiosa para que você possa ouvir as instruções dele claramente. Esperar em Deus não é um castigo, é proteção. Veja como ele guiou os israelitas no deserto, lá em Êxodo. O povo via uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Cada movimento que eles faziam dependia do sinal de Deus. Quando a nuvem se levantava, eles arrumavam as coisas e se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam e acampavam, não importava se era um lugar bom ou ruim ou por quanto tempo. Aquele ritmo ditado por Deus os manteve vivos. Não era um teste de obediência apenas, era um treinamento em confiança. Deus estava ensinando a eles que a segurança não é encontrada na velocidade, mas na rendição total à liderança dele. Meus amigos, quando você convida Deus para ir adiante de você, você também o convida para filtrar tudo ao seu redor. Ele remove as distrações que vêm disfarçadas de boas oportunidades. Ele expõe as armadilhas antes que você caia nelas. Ele limpa a confusão da sua mente antes que ela domine seus pensamentos. Às vezes, o silêncio que você sente ao seu redor é, na verdade, Deus varrendo o caminho à sua frente. Às vezes, as orações que parecem não respondidas são a maneira dele remover da sua vida aquilo que teria te atrasado lá na frente. Fé não é a ausência de medo. Fé é a decisão de se mover apenas quando Deus se move. Se você conseguir se lembrar dessa verdade nesta madrugada, você vai parar de lutar pelo controle. Você vai parar de perguntar por quê. O caminho tem tantas curvas. Você vai confiar que cada curva tem um propósito. Porque onde Deus vai primeiro, a paz o segue. A provisão o segue. A vitória o segue. A razão pela qual alguns caminhos na sua vida se tornaram tão pesados é porque nós corremos na frente do tempo divino. Nós entramos em batalhas que nunca fomos feitos para lutar sozinhos. Nós entramos em salas que ainda não estavam prontas para nos receber.
Mas quando Deus vai adiante de você, Ele te apresenta antes mesmo de você chegar. Ele prepara os corações das pessoas para te favorecer. Ele coloca entendimento onde antes havia resistência. Ele cria resultados que nenhum plano humano poderia produzir. Deixe esta verdade acalmar seu coração nesta madrugada. Você não precisa ficar empurrando portas para que se abram quando Deus tem a chave mestra. Você não precisa se defender quando Ele fala por você. Quando Ele vai adiante de você, até mesmo os planos do inimigo se transformam em preparação para o seu testemunho. Ele não remove todos os desafios, mas Ele muda o jeito como você anda através deles. Seus passos se tornam mais leves, porque a presença dele carrega o peso. Sua fé se torna mais forte, porque as promessas dele nunca falham. Pense novamente na obediência de Josué. Ele nunca discutiu com Deus. Ele nunca questionou o plano. Ele andou porque Deus disse ande. Essa mesma fé é o que te sustenta agora. Você pode não ver as muralhas da sua vida caindo instantaneamente, mas elas vão cair. Elas vão cair porque o mesmo Senhor que foi adiante de Josué ainda vai adiante de você hoje. Ele conhece a sua Jericó. Ele sabe exatamente o que precisa vir abaixo. E Ele sabe exatamente quando o seu grito de fé trará tudo ao chão. Quando o Senhor vai adiante de você, não significa que a vida se torna fácil. Significa que os seus passos são ordenados. Significa que a paz anda com você. Significa que nenhum obstáculo pode permanecer da mesma forma depois que o poder dele passa adiante de você. Você pode não ver ainda, mas a evidência logo aparecerá. A fé sempre caminha atrás da obediência. Quando você diz, vá adiante de mim, Senhor, você não está dando permissão a Ele. Você está declarando a sua dependência dele. E essa declaração convida o favor divino para cada área da sua vida. Continue andando em fé, continue confiando na liderança dele, porque cada passo que você dá atrás da presença dele é um passo para mais perto do seu propósito. E cada estação da sua vida que começa com a direção dele, terminará com a vitória dele. Vamos agora nos concentrar no poder de confiar no tempo de Deus, especialmente quando Ele vai adiante de você. Meus queridos amigos, aqui nesta madrugada é fácil acreditar na capacidade de Deus, no poder dEle, mas é muito mais difícil descansar no tempo dEle. Nós muitas vezes pedimos a Deus para liderar, mas quando Ele parece se mover mais devagar do que nós esperamos, nossa fé começa a tremer. A ansiedade começa a bater na porta do nosso coração, bem aqui, no silêncio da madrugada. Confiar no tempo de Deus é a forma mais pura de entrega. Significa que você acredita que a preparação dele, mesmo que esteja acontecendo em silêncio, está trabalhando para o seu bem. Quando Deus vai adiante de você, Ele não está apenas abrindo um caminho, Ele está aperfeiçoando o propósito por trás desse caminho. A Escritura nos lembra em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Essa verdade é ao mesmo tempo um conforto e um grande exercício de humildade. Nós podemos e devemos fazer nossos planos, mas é Deus quem determina a sequência, o ritmo que nos traz a verdadeira paz. Quando nos rendemos à liderança dele, cada desvio no caminho passa a ter um significado. O que para nós parece um atraso frustrante, para Deus é precisão divina. Ele não desperdiça um passo seu, nem um segundo da sua espera. Cada movimento, cada pausa, cada conexão que você faz foi calculada com um cuidado eterno que a nossa mente finita não consegue alcançar. Agora, olhe para o que diz o Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Quando os seus passos são confirmados,
ou ordenados por Ele, significa que até mesmo o seu tempo de espera não é um tempo perdido. Deus se agrada daqueles que decidem seguir o ritmo dele, mesmo quando esse ritmo parece lento demais para o nosso gosto. A organização dele não é aleatória, é graça estruturada. Ele anda na sua frente para remover os obstáculos, e às vezes essa limpeza demora mais do que os nossos olhos ansiosos conseguem ver. Meus queridos amigos, quando você ora, aí no seu quarto, na quietude da madrugada, Senhor, vá adiante de mim. Você está convidando Deus para gerenciar tudo aquilo que é invisível. Você está pedindo a Ele para liderar no espaço que existe entre a sua oração e a manifestação da resposta. É exatamente nesse espaço de espera que a sua fé amadurece. Uma fé que nunca precisou esperar se torna frágil, quebradiça. Mas a fé que aprende a esperar, aprende uma confiança que não pode ser abalada por nada. Você aprende na prática que o ritmo de Deus não é um atraso, é um desenvolvimento. Ele não está apenas preparando a bênção para você, Ele está, principalmente, preparando você para a bênção. Vamos olhar para a história de Esdras, um homem que entendeu perfeitamente a beleza do tempo divino. Esdras foi chamado por Deus para liderar o povo de volta do exílio, para reconstruir a fundação espiritual deles em Jerusalém. Ele tinha a permissão do rei, ele tinha os recursos. Ele poderia ter saído correndo, cheio de empolgação. Mas ele não fez isso. Ele buscou a Deus primeiro, antes que o povo saísse da Babilônia. Esdras convocou um jejum. Ele disse que eles iriam buscar de Deus o caminho direito para eles mesmos, para seus filhos e para todos os seus bens. Ele se recusou a se mover até que o Senhor confirmasse que iria adiante deles. Esdras entendia que a proteção verdadeira não vem da força humana, mas da rendição a Deus. Ele poderia ter pedido ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros. Era o direito dele. Mas ele não pediu, ele confiou no poder invisível de um Deus fiel. E o que aconteceu? Durante a jornada, a mão do Senhor foi adiante deles. Os inimigos que poderiam tê-los atacado em emboscadas nunca apareceram. O caminho, que era notoriamente perigoso, tornou-se seguro. Deus honrou a decisão de Esdras de esperar pela direção divina. Isso é o que acontece quando você permite que Deus vá adiante de você. Ele faz os obstáculos invisíveis desaparecerem. Ele alinha o ambiente ao seu redor com a missão que Ele te deu. A jornada de Esdras nos ensina que, quando você entrega a Deus a liderança, sua segurança não está naquilo que você pode ver, como um exército, mas em quem você confia. Ele não dependeu da garantia humana, ele dependeu da presença divina. E essa presença foi adiante dele com poder. Meus queridos amigos, Deus ainda se move exatamente dessa maneira hoje. Ele pode não enviar uma coluna de nuvem visível ou uma coluna de fogo literal para te guiar nesta madrugada, mas Ele ainda ordena os seus passos. Ele ainda limpa caminhos que os seus olhos naturais não conseguem detectar. Você pode estar aí agora, achando que nada está acontecendo. Mas no reino espiritual, as coisas estão se movendo. Pessoas estão sendo movidas de lugar. Corações estão sendo amolecidos. Portas estão sendo alinhadas. O seu nome está sendo mencionado em salas que você ainda nem entrou. Isso é o que significa o Senhor ir adiante de você. Ele prepara o palco antes mesmo de você chegar. Quando você acredita de verdade nisso, a impaciência perde a voz. Você para de lutar por aquilo que Deus já declarou que está finalizado. Você para de comparar o seu ritmo com o de outras pessoas, porque você entende que o seu caminho tem um cronograma divino próprio. O que levou anos para outra pessoa
pode levar momentos para você ou o contrário. Porque a medida de Deus não é a justiça humana, é a fidelidade. Ele é fiel para terminar aquilo que ele começou em você. E quando ele lidera, todo atraso, na verdade, faz parte do tempo divino perfeito. Esdras poderia ter apressado a jornada, mas ele entendia algo poderoso. A diferença entre apenas se mover e progredir. Muitos de nós nos movemos o tempo todo, correndo de um lado para o outro, cheios de ansiedade. Mas poucos de nós realmente progredimos. O progresso verdadeiro só acontece quando você anda de acordo com o ritmo de Deus. Cada vitória que dura, que permanece, veio de um tempo que não foi forçado. Quando Deus vai adiante de você, Ele não apenas prepara o caminho, mas Ele preserva a sua força. Você chega ao destino inteiro e não exausto. Você chega com alegria e não esgotado de tanto lutar com suas próprias mãos. Meus queridos amigos, esperar em Deus não é falta de ação, é confiança em ação. Significa que você acredita que a sabedoria dele sabe o que a sua vista não alcança. Significa que você confia que o silêncio dele nunca é abandono, é estratégia. Quando você permanece nesse lugar de confiança, a preocupação perde o controle sobre você. A ansiedade dá lugar à expectativa, porque você sabe que aquele que foi adiante de você não pode falhar. Pense sobre a sua vida agora. Algumas coisas que você tanto ora ainda não aconteceram porque Deus está posicionando tudo na ordem exata que Ele já planejou. Ele não está retendo a bênção de você. Ele está protegendo a bênção de ser liberada antes do tempo. Se você recebesse certas bênçãos muito cedo, talvez você não tivesse a força ou a maturidade para sustentá-las. Então, Ele trabalha na sua frente, fortalecendo o seu espírito, aumentando o seu discernimento e ancorando o seu coração antes que a promoção chegue. Quando Ele diz, espere, Ele não está dizendo não. Ele está dizendo, ainda não, pois estou preparando algo melhor. Existem bênçãos que estão ligadas ao tempo divino e que os atalhos humanos nunca poderão acessar. Existem rompimentos que só acontecem quando você confia no ritmo, às vezes lento, da preparação dele. Quando Deus vai adiante de você, Ele trabalha muito além do que é visível. Ele move corações, Ele muda sistemas, Ele prepara a atmosfera. E quando você finalmente chega, tudo se encaixa perfeitamente. Não há confusão, não há caos, há apenas clareza. A obediência de Esdras ainda fala conosco hoje. Ele não se moveu até que o Senhor confirmou sua presença. Ele não colocou sua confiança em exércitos ou recursos humanos. Ele colocou sua confiança no Deus que vai adiante do seu povo. E o resultado foi proteção, favor e paz. Essa mesma promessa está disponível para você, nesta madrugada. O Deus que liderou a jornada de Esdras é o mesmo Deus que lidera a sua. Ele ainda é fiel. Ele ainda se move adiante dos seus filhos. Ele ainda prepara o invisível para o seu sucesso. Confie na mão dele, mesmo quando você não puder rastrear os passos dele. Acredite que ele já está no seu amanhã, organizando o que você precisará quando chegar lá. E quando o seu momento chegar, você verá como tudo se encaixou perfeitamente. Você vai perceber que nada foi por acaso. Cada atraso foi, na verdade, uma direção. Cada pausa foi um propósito. Cada porta fechada foi uma preparação para um livramento divino. Portanto, não se apresse. Não entre em pânico nesta madrugada. Espere com fé. Porque quando Deus vai adiante de você, a sua história não pode terminar em derrota. O seu caminho vai te levar à paz. Os seus passos vão se alinhar com a graça. E o seu futuro vai refletir a ordem perfeita dele. Continue confiando, continue esperando, continue andando atrás da liderança dele.
porque cada promessa que Ele prepara adiantado vai encontrar você na hora exata. E agora, vamos refletir sobre o que realmente significa andar em confiança depois que Deus já foi adiante de você. Meus amigos, quando o Senhor lidera o caminho, seus passos não carregam mais o peso da incerteza. Você começa a se mover com uma fé que é firme e uma paz que não é facilmente abalada. Você para de reagir às circunstâncias e começa a responder ao propósito. Quando Deus vai adiante de você, você pode andar corajosamente, porque o seu futuro já foi assegurado. Muitas pessoas oram pedindo força, mas força sem direção divina ainda pode levar à confusão. A verdadeira confiança não é construída em autoconfiança. Ela é construída na segurança que vem de Deus. Quando você sabe que Deus já foi adiante de você, você não anda mais com medo do que pode vir a seguir. Você entende que, mesmo que a oposição se levante, ela não pode permanecer na presença daquele que já a conquistou. A Escritura nos lembra em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Este versículo mostra que a liderança de Deus inclui proteção total. Ele não apenas anda na frente para guiar, Ele também vai adiante para lutar. Quando Ele vai na sua frente, suas batalhas não são lutadas a partir da fraqueza, mas a partir de uma vitória que já foi declarada. É por isso que você pode descansar, mesmo quando está cercado por conflitos. O Deus que te lidera não perde batalhas. Vamos ler também o Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Note o foco aqui. Deus não te guia apenas para lugares de conforto, como águas tranquilas. Ele te guia através das veredas da justiça. Isso significa que a direção dele não é apenas sobre o ponto de chegada, é sobre a sua transformação durante a jornada. Quando ele vai adiante de você, ele molda o seu coração ao longo do caminho. Ele restaura a sua alma antes mesmo de você chegar ao destino. Ele te ensina como andar em paz, mesmo quando você ainda está no meio da trilha difícil. Pense na história de Davi. Ele foi ungido rei por Samuel ainda muito jovem, um adolescente cuidando de ovelhas. Mas ele não foi para o trono, ele voltou para o pasto. Deus já tinha ido adiante dele e declarado o seu futuro, mas o tempo de espera de Davi foi longo. Foi uma madrugada que durou anos. Naquele tempo, Deus estava indo adiante dele. Ele o preparou na luta contra Golias. Ele o preparou nos anos em que serviu ao rei Saul. Ele o preparou nos anos em que foi caçado injustamente. Deus estava indo adiante de Davi, amolecendo o coração do povo, ensinando Davi a depender, a perdoar, a liderar. Quando Davi finalmente subiu ao trono, ele não era mais um menino impulsivo, ele era um rei preparado. Aquele longo tempo de espera foi a mão invisível de Deus indo adiante dele, preparando o caminho. Isso é o que acontece quando Deus vai adiante de você. Ele prepara os corações daqueles que você vai encontrar. Ele cria entendimento onde antes o conflito vivia. Ele se move adiante das suas ações e as enche de favor. Meus amigos, quando Deus vai adiante de você, você começa a ver como nada acontece por acidente. Você começa a reconhecer as impressões digitais divinas nos detalhes da sua vida. Aquele encontro que pareceu aleatório foi, na verdade, orquestrado. O atraso que te frustrou foi um redirecionamento divino. O desafio que te assustou foi o campo de treinamento para a sua próxima vitória. Cada detalhe começa a revelar a sabedoria dele. E quando você finalmente chega aonde ele te guiou, você vê como cada passo, até mesmo os mais dolorosos,
cooperou para o seu bem. A confiança na liderança de Deus vem de lembrar o que Ele já fez no passado. Cada livramento que você já teve se torna uma prova para a sua fé futura. Cada porta fechada se torna um testemunho em espera. Quando você se lembra que Deus nunca falhou com você, você para de temer o que está à frente. A fé não é cega. Ela é construída sobre um histórico com Deus. É saber que aquele que te tirou de problemas antes vai te liderar para a frente de novo. Alguns de vocês estão entrando em novas fases agora, novas tarefas, novos desafios, novas responsabilidades. Você pode não se sentir pronto, acordado nesta madrugada pensando nisso. Mas estar pronto não é um sentimento, é uma resposta à chamada dele. Quando Deus vai adiante de você, Ele te equipa antes mesmo de você chegar. Você descobrirá que o que você precisa aparecerá no meio da estrada. Os recursos vão aparecer quando você der o passo de fé. O favor encontrará a sua obediência e a paz seguirá a sua fé. Quando Deus vai adiante de você, até mesmo o que foi planejado para te ferir não pode prevalecer. O inimigo pode fazer seus planos na escuridão, mas o Senhor que vê na escuridão já bagunçou o projeto dele. Ele já removeu o que era para te destruir. Você pode ver a oposição, mas você não será dominado por ela. Aquele que te lidera já andou pelo fogo e declarou que o fogo é impotente contra você. Ele vai adiante de você em batalhas que você ainda nem enfrentou e declara a vitória antes mesmo que elas comecem. Meus amigos, a paz de Deus não é passiva, ela é poderosa. Não é a ausência de conflito, é a presença da certeza absoluta. Quando você anda atrás daquele que vai adiante de você, as tempestades não podem te abalar, porque a sua fundação é segura. Você sabe que o que ele começa, ele completa. Você sabe que aonde ele guia, ele provê. E você sabe que quando ele está na frente, nenhuma força pode resistir a ele. A história de Davi nos lembra que a nossa promoção é preparada muito antes de chegarmos a ela. Deus foi adiante dele, e o que poderia ter sido uma vida desperdiçada no deserto tornou-se um reinado de testemunho. Esse mesmo Deus ainda se move adiante do seu povo hoje. Ele prepara a reconciliação antes que a briga comece. Ele coloca a provisão no lugar antes que a necessidade apareça. Ele abre oportunidades antes mesmo que a oração seja falada. Ele não está correndo para alcançar a sua vida. Ele está à frente dela. É por isso que você pode andar com confiança, porque cada passo que você dá segue as pegadas da graça. Haverá momentos em que parecerá que você está andando no escuro, como nesta madrugada. Você pode não ver a próxima curva ou entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Mas se você acredita que Deus já foi adiante de você, você pode descansar nessa segurança. Você pode ficar quieto e saber que o plano dele não pode falhar. Fé não é sobre controlar o resultado, é sobre confiar naquele que já organizou o resultado. E quando a sua confiança está na lideração dele, você não pode ser abalado. Meus amigos, quando o Senhor vai adiante de você, seu foco muda. Você para de tentar prever os resultados e começa a andar em obediência. Você não corre para fazer as coisas acontecerem. Você espera para ver como ele vai desenrolar os fatos. Você não anda com medo do fracasso, mas com a expectativa do cumprimento. Porque se Deus começou, ele vai terminar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele foi adiante de você, ele já preparou o final. Então, continue andando com confiança. Continue confiando na mão invisível que guia o seu caminho. Continue lembrando ao seu coração que você não está sozinho. O mesmo Deus que foi adiante de Abraão, Moisés, Esdras e Davi, vai adiante de você agora.
Ele limpa o caminho, Ele prepara os corações e Ele enche a estrada com graça. Você está coberto pela frente e seguro por trás. Você está cercado pelo propósito dEle. E enquanto você anda nos passos dEle, você descobrirá que cada estação da sua vida já foi tocada pela mão dEle. O resultado não está em dúvida, meus amigos. A vitória já está escrita. O futuro já foi organizado. Porque o Senhor que vai adiante de você nunca perde o caminho. Ande em paz, ande em poder, ande em confiança, pois o caminho à frente já foi preparado. E onde Deus lidera, nenhuma arma pode prevalecer, nenhum medo pode permanecer e nenhum obstáculo pode resistir. Porque Ele que vai adiante de você já tornou os lugares tortos retos e o caminho áspero, suave. Quando Deus vai adiante de você, nada pode ficar contra você. Seus passos estão protegidos, seu caminho está ordenado. E seu resultado está seguro. Cada movimento que Ele faz à sua frente é para a sua paz, seu crescimento e sua vitória. Confie no ritmo dEle. Siga a liderança dEle e ande na confiança de que o caminho já foi preparado. Agora, para todos vocês, ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração, aqui nesta madrugada. Eu quero que você ore esta oração comigo, ou apenas ouça esta oração com fé, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti nesta madrugada com um coração cheio de louvor e gratidão. Tu és o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Tu és aquele que nunca dorme. Enquanto o mundo descansa, Tu estás trabalhando. Tua sabedoria molda cada momento e Teu poder sustenta cada promessa. Eu te honro por quem Tu és, imutável e verdadeiro. Obrigado por este novo dia que logo vai nascer. Obrigado por cada bênção, cada livramento e cada misericórdia invisível. Obrigado por andar adiante de mim, mesmo quando eu não pude ver. Obrigado por organizar meus passos e me cobrir com Tua graça. Tu tens sido meu protetor, meu guia e minha paz. Perdoa-me, Senhor, pelos momentos em que duvidei do Teu tempo. Perdoa-me pelas vezes que a ansiedade falou mais alto que a Tua voz. Perdoa-me por todas as vezes que pequei contra Ti, em pensamento, palavra ou ação. E assim como Tu me perdoas, eu também escolho perdoar a todos que me feriram. Eu libero agora, nesta madrugada, todo fardo, toda memória ruim e toda dor que tem me segurado. Vá adiante de mim, Senhor, neste dia que começa e estabeleça o meu caminho. Remove a confusão das minhas decisões. Deixa a Tua sabedoria guiar meus pensamentos e a Tua força guiar minhas mãos. Cada dia eu quero seguir aonde Tu me guiares, sabendo que o Teu caminho é sempre o caminho certo. Eu declaro que a Tua presença me cerca, a Tua luz vai adiante de mim e as trevas não podem me seguir. Deixa a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento, guardar minha mente e meu coração. No nome de Jesus, eu declaro que cada passo que eu der hoje está coberto pela Tua ordem divina. Eu repreendo todo o plano do inimigo contra a minha vida. Senhor, que todo ataque contra o meu progresso seja cancelado agora pelo Teu poder. Que todo obstáculo que se levanta diante de mim se curve à Tua autoridade. Pai, vá adiante de mim nos lugares que eu ainda não entrei. Prepara as oportunidades que se alinham com a Tua vontade. Prepara os corações das pessoas que encontrarei. Que o Teu favor me espere em cada lugar. E que o Teu propósito se manifeste sem atraso e sem confusão. Eu oro por cura onde ainda existem feridas. Senhor, eu peço que Tu toques os lugares dentro de mim que precisam de restauração. Traz paz onde havia medo e esperança onde havia perda. Torna-me completo.
em corpo, mente e espírito, no nome de Jesus. Protege a mim e aos meus amados debaixo da tua cobertura. Blinda-nos de todo perigo, visível e invisível. Que teus anjos cerquem nossas casas e guardem todas as direções. Enche nossos corações de unidade, fé e força. Senhor, guia-me em retidão, para que meus passos reflitam o teu caráter. Que a tua palavra seja o fundamento onde eu piso. Quando eu falar, que minhas palavras carreguem graça. Quando eu me mover, que minhas ações te tragam glória. Quando eu enfrentar oposição, lembra-me que tu já foste adiante de mim. Quando eu encontrar um atraso, lembra-me que tu ainda estás trabalhando. Quando eu me sentir incerto, lembra-me que as tuas promessas nunca falham. No nome de Jesus, eu declaro que a minha história termina em vitória. Senhor, enquanto eu faço esta oração, junto com todos que estão ouvindo e concordando nesta madrugada, eu sou grato por cada coração que se abre diante de ti agora. Nós entramos em concordância, orando uns pelos outros. Deixa a tua paz fluir através de cada vida. Nós recebemos proteção, livramento e rompimento, no nome de Jesus. Nós recebemos restauração onde houve perda e cura onde houve dor. Nós andamos em direção a portas abertas, fortalecidos pela fé e cheios de coragem. A tua mão vai adiante de nós e a tua presença nos segue. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder a minha oração. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta oração da madrugada, escreva Amém nos comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, no nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e a espalhar esta mensagem. Você pode fazer isso compartilhando este vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão Gostei. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal para mais vídeos que irão abençoar seu coração e elevar seu espírito. Nós agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Por favor, sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé em toda a plataforma e ao redor do mundo possam se juntar a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça em fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.